Olá, pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Boa noite, professor. Vamos sim. Estão visualizando a minha tela também? Sim. Tá ok. Então, nós vamos começar. Na aula passada, nós começamos a tratar sobre os elementos moleculares do sistema imunológico, onde nós conversamos sobre os anticorpos. Nós vimos as estruturas dos anticorpos, nós vimos as classes desses anticorpos, nós vimos onde esses anticorpos estão localizados. E hoje nós vamos precisar desse conhecimento para a gente dar um passo à frente para o segundo elemento molecular do sistema imunológico, que é o sistema complemento. Nós vamos ver que aqui, sistema complemento, ele é um grupo de proteínas que está presente no plasma sanguíneo, na verdade, nos nossos líquidos corpóreos, como eu tenho falado para vocês, linfa e corrente sanguínea. E esse grupo de proteínas, diferente dos anticorpos, como nós falamos, ele tem ação efetora, né? Ele realiza. Então, veja que eu estou falando agora de um elemento molecular que tem função efetora, né? Ele destrói célula, por exemplo. Diferente do anticorpo, que, como nós vimos, é um elemento molecular que ele não tem ação efetora. Ele tem ação de bloqueio, ele tem ação de sinalização para outros elementos que cumprirão a sua ação efetora. Inclusive, os anticorpos, eles também regularão a ação das proteínas do complemento. É por isso que eu preciso muito do conhecimento de anticorpos para nós utilizarmos aqui dentro do sistema complemento. Então, só para nós nos localizarmos, esse elemento é um elemento molecular. Nós já falamos de elementos celulares, já falamos dos órgãos linfóides, e na aula passada nós começamos a falar sobre os elementos moleculares. Começamos com os anticorpos e hoje nós vamos dar continuidade com o sistema complemento. E aqui o nome já diz sistema. Este conceito de sistema, ele já não é mais novidade, porque nós já trabalhamos ele inicialmente, o que é um sistema. É um grupo de elementos que interagem entre si para cumprir uma função. Então, aqui o sistema complemento, ele também é um grupo de proteínas que vão interagir entre si para cumprir uma funcionalidade, que é destruir, que é promover a lise da célula. Professor, qual célula? A célula de um micro-organismo, que é um antígeno, ou qualquer outro tipo celular que possa ser destruído por esse elemento. Inclusive as nossas próprias células. Então, células senescentes, células que já estão envelhecidas, o sistema complemento pode agir. Em doenças autoimunes, também o sistema complemento ele pode agir, mas agora não com seu objetivo principal, que é defender o corpo, mas atacando o próprio. Tá? Então, o sistema é um dos conceitos que nós precisamos ter sempre em mente, porque olha ele voltando a surgir aqui novamente no sistema complemento. E vejam que eu estou falando de sistema complemento, então é um sistema menor dentro de um sistema maior, né? Então, dentro do sistema imunológico, eu tenho um sistema menor ainda, que a gente chama de sistema complemento. Isso também não é novidade, porque quando eu comecei a falar do sistema imunológico, eu mostrei para vocês que o ser humano ele é um sistema maior, né? Mais complexo, e que nós pegaríamos um sistema dentro desse sistema ser humano para conversar, que é o sistema imunológico. E agora nós estamos vendo aqui que dentro do sistema imunológico nós temos um sistema ainda menor, que é o que a gente chama de sistema complemento, que é um grupo de proteínas que vão interagir entre si para cumprir uma funcionalidade. Normalmente é a lise da célula-alvo. Então, o sistema complemento ele é um dos principais mecanismos efetores da imunidade inata. Então, se é efetor, significa que ele tem o quê? Ação direta. Né? Nós vimos que os anticorpos são glicoproteínas que não têm ação direta, não tem função efetora. Ele bloqueia, ele sinaliza. Aqui nas proteínas do complemento já é diferente.
São elementos moleculares, são grupos proteicos que terão ação efetora. Elas agirão, elas promoverão a morte ou a destruição das células-alvos. Ela faz parte da imunidade inata, e vejam por que foi importante eu ter conversado com vocês antes aqueles conceitos dos tipos de imunidade, imunidade inata, imunidade humoral. No conceito quando nós trabalhamos imunidade inata, nós vimos que imunidade inata são os elementos que nós já nascemos com eles, né? Muito deles nós já nascemos. Então, essas proteínas do complemento nós já temos desde a nossa formação lá no útero materno. Eu já adianto para vocês que as células que produzem essas proteínas são as células do fígado e células fagocíticas, como, por exemplo, os macrófagos. Então, nós já nascemos, então nós temos fígado, sim. Então, desde a nossa formação lá, nós já temos o nosso fígado, já temos os nossos hepatócitos. Então, eles já são capazes de sintetizar essas células. Já temos as nossas células fagocíticas, nós já conversamos sobre isso também. Se nós temos medula óssea, nós já temos também a fábrica dessas células. Então, se nós temos células fagocíticas, nós temos também a célula capaz de sintetizar essas proteínas. Então, é por isso que eu digo que as proteínas do complemento, elas fazem parte da imunidade inata. Nós já nascemos com esses elementos. E da imunidade humoral, porque, como eu falei para vocês no início da aula, esses elementos eles estão presentes onde? Isso é importante, é saber a localização, né? Estão presentes nos nossos líquidos corpóreos, no nosso humor, no nosso plasma. Então, por isso que ele também é dito da imunidade humoral. O conhecimento científico ele é construído tijolo a tijolo. Então, isso que a gente fala para vocês hoje, de forma didática, de forma organizada, foi preciso que tenha sido construído, partido do zero, né? Tenha sido feita uma observação. Então, nós temos feito aula prática e mostrado para vocês as células na nossa lâmina. Isso é um pouco mais palpável. Mas quando eu parto agora para essas proteínas, como eu falei para vocês, eu não tenho como mostrar diretamente um anticorpo para vocês. Eu não tenho como mostrar diretamente para vocês uma proteína do complemento. São moléculas, então, pelos métodos microscópicos simples, microscopia de luz, por exemplo, não é possível que a gente faça essa demonstração direta. E a descoberta desse grupo de proteínas, desse sistema complemento, aconteceu da mesma forma, aconteceu de forma indireta. Então, o experimento da descoberta ele se deu, primeiro, o observador, o cientista que estava trabalhando, na verdade, ele estava trabalhando com anticorpos, né? Então, ele já sabia nesse momento, ele já tinha um conhecimento sobre o que eram os anticorpos, onde os anticorpos estavam presentes, que são nos nossos líquidos corpóreos. Então, ele trabalhava com soro, um soro fresco, que é onde estavam presentes esses anticorpos, que ele sabia que já existiam ali por conhecimento prévio. Por outros pesquisadores que colocaram um tijolo de cada vez e construíram o conhecimento em relação aos anticorpos, funcionalidade, estrutura dos anticorpos, funcionalidade dos anticorpos, tudo aquilo que nós vimos lá na teoria, que nós falamos hoje como uma história sequencial, ele foi construído aos poucos. Então, o pesquisador, nessa época, ele já sabia que existiam os anticorpos, né? E sabia que ele estava localizado onde? No soro do paciente, né? No soro, na suspensão, na parte líquida do meu sangue. Então, ele trabalhava, fazia experimentos em relação a isso, verificando a capacidade desses elementos promoverem a lise, por exemplo, de células bacterianas, que é o que está representada aqui nesse meu frasquinho aqui. Então, aqui eu tenho as minhas bactérias, todas íntegras, né, com a cápsula, a parede toda preservada aqui. E como eu falei para vocês, então ele já sabia como eram os anticorpos, sabia onde estavam localizados os anticorpos e sabia também que os anticorpos não tinham ação efetora. Então, ele sabia que os anticorpos, quando se ligavam na superfície de uma bactéria, né, já que ela tem aqui na superfície alguma proteína que a gente considera antígeno, ela não promovia a lise. Mas ele observou que quando ele colocava, por exemplo, soro fresco, né,
contendo os anticorpos. Então, professor, como é que eu obtenho um soro contendo só os anticorpos? Como é que eu sei, como é que ele sabia que não eram as células presentes no sangue que estavam destruindo a bactéria, por exemplo? Porque ele retirava as células do sangue. Se a gente pega sangue e centrifuga, a gente separa o soro das células, né? Então, era o sobrenadante, era o soro sem células que ele pegava para trabalhar, para ver a ação desses anticorpos sobre micro-organismos, como bactérias, por exemplo. Então, ele observava que quando ele colocava soro fresco, que continha anticorpos, ele verificava que essas bactérias eram lisadas, ou seja, morriam, eram destruídas, as suas células eram rompidas. Mas ele sabia que o anticorpo não tinha esta característica. Como nós vimos quando falamos de anticorpos, ele não tem função efetora. Ele pode até se ligar na superfície da bactéria, mas ele não vai destruir. Quem vai destruir é um outro elemento que vai chegar e vai entender que o anticorpo parado na superfície da bactéria significa uma sinalização de que aquilo na qual o anticorpo está ligado é uma substância estranha. Então, ele coloca o soro fresco contendo os anticorpos e ele via que acontecia a lise das bactérias. Mas ele sabia que o anticorpo não era capaz de fazer isso. Então, nesse momento, o pesquisador pensa, se os anticorpos não têm a capacidade de lisar as bactérias e as bactérias estão sofrendo lise, provavelmente tem algum outro elemento que está agindo para promover a lise dessas bactérias. E aí ele fez um segundo experimento. Ele fez o segundo experimento em que coloca soro fresco contendo os anticorpos, só que agora ele aquece, veja que era 37 graus, aqui ele aquece a 56 graus. É uma temperatura um pouco elevada, mas é uma temperatura suficiente, conhecida, para inativar os anticorpos. Então, ele via que aqui nesse momento, não acontecia a lise, ou seja, o elemento que estava promovendo a lise, que não era o anticorpo, ele sabia que não era o anticorpo. Ele sabia que agora, quando ele colocava o soro fresco, contendo esses anticorpos, mas uma temperatura elevada, essa temperatura inativava esse fator que ajudava os anticorpos a promover a lise da célula. E a isso ele chama de... Ele chega a uma conclusão, né, desse experimento. Então, ele observa que o soro deve conter outro elemento termolábil, né? Então, um elemento que é capaz de ser destruído, né? É lábil à elevação de temperatura, que no caso eram as proteínas do complemento, que completa a função dos anticorpos. Então, os anticorpos a 56 graus, eles permaneciam viáveis, só que as proteínas do complemento, elas eram degradadas. Então, com isso, ele chega à conclusão, veja, ele não visualizou nada, ele inferiu uma informação a partir de um experimento. Então, ele viu que tinha algum elemento que estava ajudando os anticorpos a promover a lise das células bacterianas. E isso ele dá o nome de sistema complemento. Era algo que complementava o anticorpo. Então, vejam só, o anticorpo sozinho não era capaz de destruir a bactéria. Ele precisava de quem? Das proteínas do complemento. Quando ele aquece e destrói, degrada essas proteínas do complemento, agora o anticorpo sozinho não é capaz de fazer a degradação dessas bactérias. Então, aqui eu já adianto para vocês que para o sistema complemento, ele está associado com o anticorpo, né? Então, ele precisa do anticorpo para entrar em ação. Na verdade, algumas vias, nós vamos ver 3 vias e 2 delas precisam dos anticorpos para serem ativados. Porque não esqueça que eu falei para vocês, essa proteína ela está presente onde? Nos meus líquidos corpóreos, circulando. Elas estão inteiras, íntegras, elas não estão ativadas. Então, eu preciso que algo ative ela. E em 2 vias nós vamos ver que quem ativa são os anticorpos. Então, é por isso que anticorpos e proteínas do complemento são 2 elementos moleculares que estão intimamente interligados. Então, quais são esses componentes do sistema complemento? Como nós já vimos, se é um sistema, significa que tem um grupo de elementos. Então, são proteínas séricas que interagem entre si e com outras moléculas do sistema imunológico. Qual outras moléculas?
Uma delas é o anticorpo que eu acabei de falar para vocês. Elas são altamente reguladas, então vejam, eu não posso ativar isso continuamente. O sistema de ativação, ele tem que ser altamente regulado, porque senão a todo momento essas proteínas estariam entrando em quebra, estariam entrando em ação, e isso não é vantajoso. Nós vimos que o sistema imunológico, ele tem que ser regulado, ele tem que ser eficiente, ele tem que ser sinalizado para poder entrar em ação. Ele não pode agir aleatoriamente. Por isso que eu digo que é altamente regulado. Com um objetivo. Qual é o objetivo? Eliminar. Então, seja qualquer elemento, seja o sistema imunológico em si, com todos os seus constituintes, o objetivo dele é eliminar antígeno. Pode ser um micro-organismo, que é o que a gente está dando de exemplo aqui no momento. Essas proteínas estão no nosso sangue, nossos líquidos corpóreos, e elas estão inativas. E elas são ativadas em condições especiais. É isso que a gente vai ver. O que é necessário para que essas proteínas sejam ativadas? Porque enquanto elas estiverem íntegras, enquanto elas estiverem inteiras, elas não terão funcionalidade nenhuma. Elas só estarão presentes no nosso líquidos corpóreos circulando pelo nosso corpo. Então, elas são ativadas em condições particulares. A ativação ocorre através de proteólise sequencial, esse termo é novo para a gente. Então, proteólise significa quebra de proteína. Então, eu tenho que começar a quebrar as proteínas. Algo vai ter que quebrar uma dessas proteínas. E a gente vai ver, quando a gente vai falar em cascata, porque quando eu quebro uma proteína, essa proteína vai quebrar outras proteínas do complemento, formando uma cascata, mas nós vamos ver isso já já, quando nós falarmos das vias do sistema complemento. Tá? Então, as proteínas elas são nativas, ativadas em condições particulares. A ativação ocorre através de proteólise sequencial, como eu estou falando para vocês. Quebra uma, esta quebra uma segunda, esta quebra uma terceira, e assim vai numa cascata. Essas quebras de proteínas, elas vão gerar complexos enzimáticos com atividade proteolítica. Então, quando eu tenho uma proteína íntegra, por exemplo, a C1 que a gente vai ver, que é a primeira proteína, ela está íntegra. Quando ela quebra ou se modifica, ela ganha função enzimática para quebrar uma segunda proteína. É por isso que a gente chama que ocorre proteólise sequencial. E vai gerar complexos enzimáticos. Então, determinadas proteínas do sistema complemento, ao serem quebrados, vão ganhar função enzimática com a capacidade de quebrar uma segunda, uma terceira, uma quarta proteína. Tá? Olha o conceito novamente, voltando aqui. Nós falamos, por exemplo, o que é uma enzima, né? Um conceito que nós falamos lá nas nossas primeiras aulas. Então, quando eu falo que ocorre proteólise sequencial gerando complexos enzimáticos, significa que algumas proteínas que serão quebradas, elas ganharão função enzimática. Ela íntegra, ela não é enzima, mas quando ela quebra, ela ganha função enzimática. Tá? Então, o conceito, voltando aqui, é importante para a gente ter esse entendimento. Os produtos da ativação do complemento se ligam à superfície do micro-organismo e outros antígenos, né? Então, o objetivo... Professor, então, para que essas proteínas se quebram? Elas se quebram e vocês vão ver que esses fragmentos, ou no final da cascata, proteínas inteiras, vão se ligar na superfície de células como aquele micro-organismo que a gente viu naquela figura inicial lá. Então, ele se liga lá e nós vamos ver que ele vai recrutar novas proteínas e formar um poro na superfície da célula-alvo, que pode ser um micro-organismo ou que pode ser qualquer outro antígeno. A ativação do complemento é inibida por proteínas reguladoras presentes na célula da hospedeira. Então, por exemplo, eu já falei para vocês, dentro dos elementos do sistema imunológico, nós temos elementos moduladores, elementos reguladores. Então, por exemplo, eu tenho linfócito T regulador. Quando eu falei de células, eu falei isso para vocês. Então, qual é a função desse linfócito? É regular a resposta imunológica para que ela não seja tão exacerbada. Para que eu chegue... chega de células de determinado linfócito. Então, essas células que regulam a resposta imunológica.
Aqui nas proteínas do complemento também, as minhas próprias células vão produzir determinadas proteínas que vão regular esse grupo de proteínas que fazem parte do sistema complemento. Porque senão eu começaria a quebrar uma proteína e como nós temos proteínas do complemento em abundância no nosso sangue, no nosso soro, aconteceria uma cascata infindável até que todas as proteínas fossem quebradas. Mas não é isso que acontece. Eu tenho outras proteínas que regulam a quebra dessas proteínas. Por exemplo, chega de quebrar proteínas, chega de formar essa cascata, tá? Então eu quero que fique aqui para vocês que além de células reguladoras, nós temos também proteínas reguladoras da resposta imunológica, porque como nós temos conversado aqui nas nossas outras aulas, uma resposta exacerbada, ela também é danosa para o meu sistema, para o meu tecido, para o meu órgão. E as vias que nós temos são 3 vias principais, né? Vias de ativação do sistema complemento. Eu tenho a via alternativa, eu tenho a via clássica e eu tenho a via da lectina. Essas vias, vocês veem no livro desta forma, né? E eu transformei numa coisa assim um pouco mais palpável para a gente ter entender um pouco mais fácil do que esta linguagem acadêmica que a gente vê nos livros. Então, antes de qualquer coisa, eu acabei de falar para vocês. As minhas proteínas do complemento estão presentes no meu soro, nos meus líquidos corpóreos. Elas estão íntegras e algo precisa ativar elas para que haja quebra e formação da cascata para iniciar essas 3 vias que nós falamos aí, que eu mostrei para vocês. Então, as proteínas, o nosso sistema complemento funcionaria como, por exemplo, este joguinho aqui, vamos dizer. Então, vejam só, eu tenho um sistema aqui todo interligado de vários elementos. Então, por exemplo, eu tenho uma luva de boxe, né? Esta bola, e veja só, tudo no seu lugar, né? Esta bola de boliche estaria aqui nesta posição, esta luva de boxe estaria mais retraída, este pino de boliche estaria sobre essa bancada que tem aqui. Então, tudo estaria parado, íntegro. Então, é uma analogia que a gente faz das proteínas do complemento. Tudo está íntegro. Se esta luva não jogar essa bola, não vai haver ativação. Então, o objetivo aqui desse sistema, dessa engrenagem, é que haja aqui o desligamento ou o ligamento aqui desta lâmpada no final. Este é o meu objetivo final. Assim como o objetivo final da quebra sequencial de proteínas do complemento é promover a lise da célula do antígeno, no caso do micro-organismo. Então, aqui, para que este evento final ocorra, eu tive que ter um evento inicial, né? Eu tive que dar um start. Qual foi o start aqui? Vamos tentar acompanhar. Eu tenho aqui a minha luva de boxe, que foi ativada, jogou a bola de boliche, que jogou o pino de boliche, que fez com que abrisse a gaiola, o passarinho saísse, e a bola de bilhar começasse a cair, viesse essa em direção, percorrendo todo este caminho, que jogasse este bloco de madeira, que faz com que esse machado corte este fio, que ative este peso, que faz com que este martelo bata na mão e esta luz se desligue no final, tá? Então, vocês estão vendo que eu tenho uma sequência de eventos para cumprir uma funcionalidade final, que no caso aqui do exemplo é desligar a lâmpada. Mas, professor, eu posso interromper no meio, no início, na metade, próximo do final? Posso. Eu posso interromper. Então, por exemplo, se eu retirar um desses mecanismos daqui, o evento final não vai acontecer. A mesma coisa acontece com as proteínas do complemento. Elas precisam ser ativadas inicialmente, acontecer uma sequência de eventos, que é a quebra das proteínas, para ela cumprir uma funcionalidade final, que é a formação de poros na superfície da célula do micro-organismo. Professor, está complicado isso. Vamos ver agora na prática como é que isso acontece, né? Então, como eu falei para vocês, são 3 vias.
Eu tenho a minha via, a primeira que nós vamos conversar é a via clássica. Por que eu tenho essas vias ditas dessa forma clássica? Porque foi a primeira a ser descoberta, né? Então, vamos lá. Se eu estou falando para vocês que é sistema complemento, então eu tenho um grupo de elementos, eu tenho um grupo de proteínas que agem dentro desta via clássica. E aí, ó, quais são as proteínas? Proteína C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 e C9. Então, eu tenho 9 proteínas que estão envolvidas aqui neste evento, né, nesta cascata, nesta quebra proteolítica, como eu falei para vocês. Então, vamos lá. Qual é o objetivo? Destruir uma célula, já que o sistema complemento tem função efetora. Então, nós pegamos aqui uma bactéria, que é uma célula bacteriana, tudo isso aqui é uma célula bacteriana, né? Então, se é uma célula bacteriana, nós vimos que algumas partes dela são consideradas antígenos. Qual é a parte que é considerado antígeno? Moléculas de superfície. Então, esses 4 pontos vermelhos aqui, vamos considerar que são os antígenos, são as moléculas estranhas presentes na superfície desta bactéria. Quem reconhece antígeno é o anticorpo que nós vimos na aula passada. Então, eu tenho aqui, ó, os anticorpos monoméricos. Lembra que eu falei para vocês que eu voltaria a falar aqui para vocês de anticorpo? Então, quais são esses anticorpos que ativam as proteínas do complemento? A IgG e a IgM. Voltem lá no conteúdo de vocês sobre anticorpos e vocês vão ver que eu falei sobre isso lá para vocês, quando eu falei da IgG e da IgM. São anticorpos que são capazes de ativar o sistema complemento, tá? Então, eu tenho aqui a bactéria, eu tenho um antígeno na superfície, eu tenho agora um anticorpo que está se ligando na superfície deste micro-organismo. Ele reconheceu esse antígeno e se ligou. É lógico que se eu tenho anticorpo, eu já tenho uma resposta secundária, né? Lembre que o anticorpo ele se forma no final da resposta e quando eu tenho um contato secundário, eu já tenho esses anticorpos prontos. Então, significa que a bactéria, vamos tentar acompanhar o que está acontecendo aqui. A bactéria entrou no meu corpo, em algum local, alguma porta de entrada. Os meus anticorpos presentes nos meus líquidos corpóreos reconheceram a superfície dela como estranha, se ligaram, mas nós sabemos que anticorpo ligado na superfície da bactéria, ele vai matar a bactéria? Não. Nós já vimos, eu já repeti várias vezes, ele não tem função efetora. Mas como nós vimos, quando conversamos sobre os anticorpos, ele tem a capacidade de sinalizar para outros elementos. Tem capacidade de sinalizar para linfócitos, tem capacidade de sinalizar para células fagocíticas, né? Que eu já dei um exemplo para vocês. Se fosse uma célula fagocítica que o anticorpo estaria sinalizando, ele viria e iria fagocitar essa bactéria e destruí-la, né? Então, veja o anticorpo mediando a ação de elementos celulares. Só que agora aqui, o que é que ele vai mediar? Ele vai mediar a ação de proteínas do complemento. É este anticorpo parado na superfície do micro-organismo que vai fazer com que a proteína do complemento seja ativada. Lembra que eu falei para vocês que ela está íntegra, circulando? Agora ela vai ganhar funções enzimáticas, de quebra sequencial de proteínas. Então, vamos lá. Essa aqui é a primeira proteína, a proteína C1. Olha como ela é, né? A morfologia dela, esse aqui é o didático e essa aqui é a proteína real, mostrando que ela tem essas subunidades, como se fosse uma nave que literalmente pousa ou consegue reconhecer a porção FC do anticorpo. Então, vamos lá, voltar novamente. A bactéria entrou, o anticorpo reconheceu a superfície como estranha, e quando o anticorpo está parado, a proteína C1 que está circulando no meu corpo se liga na porção FC do anticorpo. Quando ele se liga, quando esta proteína se liga no anticorpo, aí que ela é ativada. Tá vendo como acontece a primeira ativação? Então, essa proteína é ativada, ela muda a sua conformação, né? Ela se modifica
e agora ela ganha função enzimática. Essa tesoura aqui representa que agora a proteína que estava circulando íntegra, ao se ligar na porção FC do anticorpo, ganhou a função enzimática. Agora ela é capaz de quebrar outras proteínas. Tá? Então vejam, quem é que ativa essa proteína C1? Anticorpo. Anticorpo que está ligado na superfície do antígeno. Quando essa proteína ganha função enzimática, nós já sabemos que enzima, né? Ela ganha função proteolítica, ela ganha função de quebrar outras proteínas. E aí ela vai quebrar outras duas proteínas, ó. A proteína C2, ó, não podemos acompanhar que nós temos 9 proteínas aqui. A C1 foi ativada pelo anticorpo, ganhou função enzimática e agora ela é capaz de quebrar duas proteínas, a C2 e a C4. Se eu estou falando em quebra de proteínas, eu estou dizendo que eu estou pegando algo e estou dividindo ela. É o que acontece aqui, ó. A C1, quando se liga na proteína C2, ela quebra ela em dois pedaços, ó. O pedaço C2A e o pedaço C2B. Pronto, eu quebrei agora uma segunda proteína. Ela também é capaz de quebrar a proteína C4. E agora ela vai transformar essa proteína C4 em dois pedaços, ó, C4A e C4B. Professor, o que vai acontecer com esses pedaços agora? Esses pedaços, eles vão se ligar na superfície no caso aqui da bactéria, que é a célula-alvo. Olha aí, os dois pedaços se ligaram. Qual foram os dois pedaços? Ó? O pedaço C2A da proteína C2 se ligou e se ligou agrupado com um pedaço da proteína C4. E quando eu junto dois pedaços, eu formo uma terceira proteína, que a gente chama de... Na verdade, esses dois pedaços, ao se juntarem na superfície do micro-organismo, eles ganham função enzimática, que a gente chama de C3 convertase. Ó. Dois pedaços, quando se juntam, eles formam a C3 convertase. Vocês entendam que agora eu estou quebrando uma proteína em sequência da outra. Vamos voltar aqui, ó. A proteína C1 quebrou duas proteínas, a C2 e a C4. Esses dois pedaços dessas duas proteínas se juntaram, formaram uma segunda enzima, que é a C3 convertase, que é capaz de quebrar uma terceira proteína que estava íntegra, que é a C3. Ela vai quebrar em C3A e C3B. Os dois pedaços que já estavam lá, ó, continuam aderidos na superfície da célula bacteriana, ó, continua lá, o C4B e o C2A. Só que agora eu tenho um terceiro pedaço. Esse terceiro pedaço se junta lá na superfície da célula bacteriana, formando... Então, veja só, quando eu tenho esses dois pedaços, eu tenho a C3 convertase. Quando eu acrescento um terceiro pedaço, eu tenho agora a C5 convertase. A C5 convertase, ela vai quebrar a proteína C5, é por isso que o nome é C5 convertase. Ela vai quebrar a proteína C5 em dois pedaços, C5A e C5B. Professor? Diga. Sempre elas vão se duplicarem? Duplicar? Proteínas? Isso. Não, elas não estão se duplicando, elas estão sendo quebradas e os seus pedaços que se juntam. Quando esses dois pedaços se juntam, ele forma uma outra proteína, uma outra enzima. Tá certo? Elas não estão se duplicando, tá? Vou voltar aqui, ó. Então, veja como elas não estão se duplicando, ó. A C2 foi quebrada em dois pedaços. Então, não está se duplicando, não, ela está sendo quebrada. Mesmo porque quando a C2 é quebrada, esses dois pedaços já não é mais C2. Né? Elas são outras proteínas. Tanto que quando os pedaços se juntam aqui, eles formam outra coisa. Eles não estão formando mais C2, eles estão formando C3 convertase, estão formando uma terceira proteína, uma terceira enzima, tá certo? Na verdade, estão formando, os dois pedaços formam uma enzima que serão capazes de quebrar uma próxima proteína do complemento. Entendeu? Entendi, obrigado. Então, elas não estão se duplicando, são seus pedaços que se juntam e, ao se juntarem, eles formam uma outra enzima, tá certo? Que aí já será capaz de quebrar uma outra proteína. Então, aqui, por exemplo, ó, C3 convertase
que é o pedaço das duas que foram quebradas, da C12 e a C4, estão formando a C3 convertase. Agora elas vão quebrar a C3 em C3A e C3B, e os dois pedaços, então vejam só, aqui eu tinha C3 convertase, quando tinha só esses dois pedaços. Quando eu acrescento um terceiro pedaço, já não é mais aquela anterior, já é uma outra que vai ganhar a função para quebrar C5 aqui. Tá certo? Então, quebra C5, então, ó, os três pedaços formam a C5 convertase, que é capaz de quebrar C5 em C5A e C5B. Este pedaço da C5, ele não tem mais capacidade de se ligar aos três pedaços que já estão aqui na superfície da célula, tá? Eles não têm afinidade molecular, então eles não se ligam. O pedaço da C5, ela vai se ligar sozinha aqui na superfície da célula, ó. E ao se ligar, ela recruta outras proteínas, ó, a C6, mas não quebradas mais, tá? Elas vão pegar as proteínas íntegras agora, ó. Então, a C5B vai recrutar a C6, que se encaixa e se liga a ela. Quando essas duas se ligam, ela recruta a C7. Depois, esses três recrutam a C8, tá vendo? Então, elas estão formando aqui um grupo de proteínas ligadas na superfície. E depois, ela vai recrutar diversas subunidades da proteína C9. E essas proteínas, ó, vão ser inseridas na membrana, ó, várias subunidades vão ser inseridas na membrana. E quando várias unidades são inseridas, eu acabo formando um poro aqui na superfície da célula. E este poro na superfície da célula, ele vai permitir com que coisas que estavam dentro da célula bacteriana extravasem, saiam da célula bacteriana. Assim como eles vão permitir com que coisas que estavam fora da célula entrem na célula bacteriana. E esta saída e entrada de coisas dentro de uma célula leva ela ao rompimento e, consequentemente, à morte da célula. Vocês estão vendo como é engenhoso? Um grupo de proteínas promovendo a morte da célula. É por isso que eu disse no início da aula que as proteínas do complemento, elas têm ação o quê? Efetora. Elas estão agindo efetivamente, elas estão destruindo a célula. Ok? Então, aqui, esta é a via clássica. Para a gente passar para outras, eu preciso que vocês me dêem ok, tá? Porque isso aqui é um pouquinho mais complicado. Alguém tem dúvida? Ou ficou pesado para o entendimento de vocês? Vamos lá, eu preciso de um feedback de vocês. Achei pesado, professor. Vamos voltar lá. É porque, vejam só, no livro é mais pesado ainda, tá? Eu tentei botar essa figurinha aqui para a gente tentar entender o mais facilitado possível. Então, antes de qualquer coisa, entendam, o sistema complemento é um grupo de proteínas, tudo certo? Depois, o que vocês têm que entender? É que essas proteínas estão íntegras. Elas estão íntegras circulando nos meus líquidos corpóreos. Quem é que ativa essas proteínas? Bem, pela via clássica, o anticorpo. A ligação antígeno-anticorpo, como nós vimos aqui, ó. Então, a ligação antígeno e anticorpo, vou devagar agora, tá? A ligação antígeno-anticorpo que vai ativar a proteína C1, que estava íntegra. E agora, quando ela se liga aqui no anticorpo, ela ganha a função enzimática para quebrar a proteína C2 e C4. Os seus dois desses pedaços, vão formar a C3 convertase, que vai quebrar uma terceira proteína, que é a C3. O pedaço dessa C3, ela se junta aos dois pedaços que já estavam ligados, formando a C5 convertase. A C5 convertase vai quebrar a próxima proteína, que é a C5, o nome já diz C5 convertase, quebra C5. O pedaço da C5 vai se ligar sozinho e vai recrutar as proteínas C6, C7, C8 e diversas subunidades de C9, ó, tá vendo?
E vocês veem que essas proteínas, cada vez mais, elas estão entrando na membrana, né? Elas estão perfurando a membrana. Olha aí. Aqui da C7, você vê que ela já está entrando na membrana. Olha o pedaço da C8. E a C9, literalmente, as subunidades dela atravessam a membrana da célula-alvo, promovendo esse poro, né? Esse furo na superfície. Então, o que vai matar essa célula é este furo, que vai fazer... Já pensou o material genético da célula ser extravasado? Pronto, a célula perdeu todo o seu controle funcional. Vocês já pensaram água entrar nessa célula? Ela vai ficar túrgida e vai romper e vai morrer? Então vejam que é a formação do poro na célula que leva elas à morte. Tá? Professor, o senhor falou que são 9 proteínas. Vou voltar aqui para ver se todas as 9 proteínas estão participando aqui deste evento. Então, vamos lá. A C1, que é a desencadeadora, né, a primeira que ganha a função enzimática, ativada pelo anticorpo. Então, C1, C2, C3, C4, proteína C5, C6, C7, C8 e C9. Então, aqui eu tenho um grupo de 9 proteínas envolvidas, trabalhando com qual funcionalidade? Promover a lise da célula-alvo. Pode ser uma célula de fungo, pode ser uma célula bacteriana, pode ser uma célula do nosso próprio corpo. Tá? Então, esta é a função. Via clássica, por quê? Porque foi a primeira a ser descoberta. Ok? Se a gente entender essa primeira, as outras vão ser apenas pequenas modificações. É só a forma de início da via que vai modificar. Tá? Então, aqui as subunidades penetrando, atravessando a membrana, formando o poro. E agora, esta aqui é o resumo, né? Vamos fazer mais um resumo aqui, ó. Então, aqui neste slide está resumido tudo o que nós vimos anteriormente. Então, vamos lá, ó. Entrou uma bactéria no meu sistema, ela é um ser estranho, algumas partes dela, os antígenos, foram reconhecidos por anticorpos. Esses anticorpos, ao se ligarem na superfície da bactéria, fazem com que a proteína C1 seja ativada e ganhe a função enzimática de quebrar as proteínas C2 e C4. Os seus pedaços, eles serão chamados de C3 convertase, que quebrarão a proteína C3. Um desses pedaços da proteína C3 se junta aos 2 pedaços pré-existentes, transformando-se em C5 convertase, que quebrará a proteína C5 em 2 pedaços. Um desses pedaços, que é o C5b, se liga na superfície da célula e recruta as outras proteínas componentes desta via aqui, ó, C6, C7, C8 e diversas subunidades de C9, formando um poro na superfície da célula, promovendo seu extravasamento de substâncias de conteúdos citoplasmáticos ou a entrada de substâncias que promoverão o rompimento e consequente morte desta célula bacteriana. Esta aqui é a imagem de cima, né? Como se estivesse olhando de cima. Olha aí, como essa aqui são as diversas subunidades de C9 que foram sendo inseridas uma do lado da outra, e olha o poro que ela formou na superfície da célula. Isto aqui são os poros, ó. Professor, é só um poro que vai formar? Não, vai formar diversos poros. Olha aqui uma imagem mostrando a grande quantidade de poros sendo formados na superfície de uma célula que está sendo atacada, vamos dizer assim, pelas proteínas do complemento. Tá? Então, estão cumprindo a sua função efetora de promover a lise da célula-alvo. Ok? A segunda via é a via da lectina. A via da lectina, ela é só o início dela que é diferente. Olha só, ela não tem mais aquela proteína C1, mas ela tem a C2, a C3, C4, C5, C6, C7, C8 e C9. Então, o que modificou dos componentes da via clássica para a via da lectina? Mudou apenas uma proteína, que saíam a C1 e entrou esta proteína chamada de MBL,
que significa lectina ligadora de manose, né? Professor, o que é que vai ativar? O que é que vai ativar essa MBL? O que é que vai fazer ela a tornar-se, a ganhar função enzimática? Não é mais o anticorpo. Aqui é a presença de manose na superfície. Então, vamos lá. Micro-organismo, manose é um açúcar. E muitos micro-organismos, muitas células de micro-organismo, principalmente micro-organismo fúngico, ele tem muita manose na sua superfície, que é esta molécula aqui, ó. É o constituinte da membrana ou da parede desse micro-organismo. Então, toda vez que entrar um micro-organismo no meu sistema e que ele tenha manose na superfície, isto será suficiente para ativar a proteína MBL. Ela está circulando lá no meu corpo. Ela está circulando nos meus líquidos corpóreos. Quando ela entrar em contato com a superfície de uma célula que tenha manose, ela vai se ligar, como a gente está vendo aqui, ó. Ela é lectina ligadora de manose. E quando ela se liga, ela ganha a função enzimática, tá? Ela é muito parecida com aquela proteína C1, vocês estão vendo? Estruturalmente, só que ela não é a mesma, né? Ela tem pequenas modificações e por isso ela é denominada de lectina ligadora de manose. É uma outra proteína, tá? Então, o que muda daquela via para essa é que agora sai a C1 e entra a MBL, que é a lectina ligadora de manose. Entrou o micro-organismo no meu sistema, ele tem manose na superfície, a proteína se ligou, ela ganha a função enzimática. Professor, como é que ela faz para ganhar a função enzimática? Ela muda a sua conformação estrutural e agora ela deixa exposto a algum sítio que é capaz de se ligar em outras proteínas, como, por exemplo, a C2 e a C4. E ao se ligar, ela quebra essas proteínas. Então, quando eu digo que ela ganhou função enzimática, é porque ela é capaz de se ligar e capaz de quebrar essas duas moléculas. Daqui para frente, tudo é igual à via clássica que nós vimos, tá? Então, o que que muda aqui? Só o início. Então, se eu entender a via clássica, eu vou entender a via da lectina. Então, vamos ver como ficou tudo igual agora aqui, ó. Então, mudou só a primeira proteína, ganhou função enzimática, ela é capaz de quebrar a C2 e a C4, igualzinho nós vimos anteriormente. Os dois pedaços, ó, C4b e C2a, se ligam na superfície aqui do micro-organismo. Não esqueça que ele vai se ligar na superfície do micro-organismo, porque a função dele é formar o poro lá no final da cascata. Os dois pedaços, ao se ligarem, vão formar C3 convertase, que vão se ligar a C3, vai quebrar ela em dois pedaços. Em C3b, aliás, C3a e C3b, o C3b se liga aos dois pedaços pré-existentes, formando a C5 convertase. A C5 convertase vai quebrar qual proteína agora? C5, né? O nome já diz. C5 convertase quebra a proteína C5. Em C5A e C5B. O C5B nós já vimos que ele não é capaz mais de se ligar com esses três pedaços aqui, ele se liga sozinho. E ao se ligar sozinho, ele vai recrutar C6, C7, C8 e diversas subunidades de C9. Estão vendo como tudo para cá é igual? Então, a via da lectina só muda o início. Vai formar esses poros na superfície da célula, tá? Então, entenda, eu preciso entender o início da cascata da via clássica, entender como ela se comporta, porque a via da lectina, o que mudará só será o início, né? Então, só o início, só a ativação inicial, o resto tudo será igual. Vai formar um poro aqui na superfície novamente. Professor, o senhor está falando que essas proteínas, elas se quebram, mas somente alguns pedaços estão participando aqui, né? Então, por exemplo, aqui da C5, proteína C5, só o C5b que está se ligando aqui na superfície. Esses outros pedaços vão fazer o quê? Eles vão ser lançados nos nossos líquidos corpóreos e eles terão outras funções. Função de recrutar outras células, função de sinalizar para outros elementos do sistema imunológico, né? No finalzinho da aula eu mostro para vocês uma tabela mostrando a funcionalidade desses outros pedaços, porque não é só quebrar. Ah, quebrei, esse resto não vai servir para nada. Não, tudo vai ter uma funcionalidade. Eu só estou mostrando esses pedaços porque é ele
que estão se ligando na superfície do micro-organismo, formando as enzimas para quebrar novas proteínas até formar este poro na superfície da célula. Ok, professor, essas duas eu entendi. Então, por exemplo, se eu já tiver anticorpos, o anticorpo vai reconhecer a bactéria e vai ativar a minha via clássica. Se eu não tiver anticorpos e for no micro-organismo que tenha manose na superfície, a manose do micro-organismo é capaz de ativar a via da lectina. E quando eu não tiver, quando entrar no meu sistema um micro-organismo que não tenha manose e que ele esteja entrando pela primeira vez que eu não tenha anticorpo, como é que vai ser ativado? O sistema complemento não vai entrar em ação? Vai. Ele vai entrar por uma via que o nome já diz, alternativamente. Então, as proteínas do complemento, elas entrarão em ação de forma alternativa. Vamos lá? Ver quais são as proteínas envolvidas. Então, olha só, eu não tenho mais a C1 participando aqui, ó. Na via alternativa, não tenho mais a C1. Eu não tenho a C2 e eu não tenho a MBL. Eu tenho aqui a C3, a C5, C6, C7, C8, C9. E agora eu estou acrescentando duas novas proteínas, o fator B e o fator D. São chamados assim, mas são proteínas do complemento também, tá? Vejam, não são só 9 proteínas, tá? Eu tenho cerca de 30 proteínas, um grupo de cerca de 30 proteínas do complemento, e é elas que estarão entrando em ação, ou ativamente, ou sinalizando, ou regulando, como eu falei para vocês. Esta é uma resposta regulada. Então, eu tenho proteínas que vai regular esta resposta aqui. Porque senão a cascata continuaria e aí promoveria uma resposta exacerbada e não é isso que eu quero. Tá ok? Então, aqui na via alternativa, eu tenho as proteínas C3, C5, C6, C7, C8, C9 e mais duas proteínas, o fator B e o fator D. Professor, quem ativa então isso daí? É como se fosse uma ativação, não vou dizer, é uma ativação espontânea, mas é uma ativação que necessita de uma motivação. Qual seria essa motivação? Vejam só, se entra um micro-organismo no meu sistema, é lógico que ele vai promover um distúrbio pontual. Então, vamos dizer, entrou no meu pulmão um micro-organismo. Lá no meu pulmão, ele vai promover uma mudança ambiental naquele local? Vai. Ele vai se multiplicar, ele vai produzir proteínas que vão causar modificações naquele local. Então, a mudança microambiental promovida pela presença do micro-organismo é o fator capaz de ativar, né? A causuística de ativar essas proteínas do complemento pela via alternativa, tá? Então, vamos lá. Entrou o micro-organismo, um antígeno, por exemplo, causou um distúrbio pontual lá naquele local, no pulmão, como eu dei como exemplo. Tem proteínas do complemento? Tem. Então, vai acontecer espontaneamente, promovida por essa mudança da entrada do micro-organismo, a hidrólise espontânea de C3. Ó. Então, houve a mudança ambiental e uma molécula de água foi capaz de quebrar a proteína C3. Então, por isso que é alternativa. Eu não tenho anticorpo para ativar, porque é a primeira vez que o micro-organismo está entrando. Esse meu micro-organismo que está entrando, ele não tem manose na superfície, por exemplo. Então, as duas outras vias não teriam como ser ativadas. Mas, quando ele entra e ele promove essa mudança, vai acontecer hidrólise de proteínas do complemento. E a primeira que é a hidrolisada é a C3, né? Que é a que começa aqui. Então, tem uma hidrólise espontânea de C3. Então, quando quebra a C3, ela vai se transformar em C3 hidrolisada, que é essa aqui que eu estou mostrando para vocês. Toda vez que eu quebro uma proteína, ela agora tem afinidade para se ligar em outras coisas. E aí, ó, a C3 hidrolisada, ela é capaz de se ligar à proteína chamada fator B. Então, toda vez que a C3 é hidrolisada, ela se liga a uma proteína chamada fator B. A ligação dessas duas faz com que uma terceira proteína
entra em ação, que é o fator D, ó. É uma enzima também. Ela vai quebrar agora a proteína que está ligada aqui, ó. Ela vai quebrar, então, o fator D quebra o fator D. Se quebrou, quebrou em 2 pedaços, né? Formou aqui um pedaço, como a gente está vendo, do fator B, que eu chamo de Bzão, Bzinho. E aí agora eu vou ter, quando eu junciono, ó, eu já tenho C3 hidrolisada e já tenho pedaços do fator B. Quando esses dois se juntam, ó, pedaço de C3 com pedaço de fator B, elas também são C3 convertase. Então, eu já mostrei para vocês aí 2 tipos de C3 convertase, formado por 2 pedaços diferentes, né? Agora é C3 hidrolisada e o pedaço do fator B formando a C3 convertase. C3 convertase quebra que proteína? Nós já sabemos, vai quebrar a proteína C3, ó. Então, aqui, a hidrólise inicial de C3, mas agora eu já tenho formação de enzimas capazes de quebrar C3. Então, vai acontecer aqui o que a gente chama de amplificação da resposta. O que seria amplificação? Eu vou formar uma grande quantidade de C3 convertase, tanto por hidrólise espontânea, quanto pela ação da C3 convertase. Então, aqui nesse início da cascata, eu formo muita C3 convertase. É por isso que a gente chama que aqui é a amplificação da resposta, é a quebra contínua desses fragmentos. Então, se eu tenho muito pedaço aí, eu tenho como formar muitas proteínas. Dentre elas, a C5 convertase, que é o próximo passo. Então, vamos lá. Vamos ver quais foram os pedaços que se juntaram para formar a C5 convertase. Ó. 2 pedaços de C3B. Aí eu pergunto para vocês, eu tenho muito pedaço de C3B? Aliás, da proteína, eu tenho muito fragmento C3B? Tenho. Amplificou aqui a resposta. Ó. Então, eu tenho aqui 2 pedaços que se juntam, mais um pedaço de quem? Da proteína fator B. E aí, ó, quando elas se juntam, eu formo a C5 convertase. Essa C5 convertase, agora aqui para o final, vai ser igual às outras 2 vias. Ó. A C5 convertase vai formar C5, vai quebrar a C5 em C5A e C5B, e daqui para frente tudo é igual. C5B vai recrutar C6, C7, C8 e diversas subunidades de C9, formando o poro aqui na superfície. Então, se vocês perceberam, a partir da C5 para frente, tudo é igual. A gente chama de via comum. Então, não interessa se é a via clássica da lectina ou alternativa, vai ser igual. A partir da C5 para lá, vai ser igual. O que é que eu preciso entender? O início, né? O que é capaz de ativar? Então, na via clássica, o anticorpo que ativa a C1, que vai formar a cascata e a quebra. Na via da lectina é a ligação da MBL na lectina da superfície do micro-organismo, e aí a quebra sequencial. Na via alternativa que a gente está vendo aqui, é a hidrólise espontânea de C3, e vai formar, tudo isso vai formar a C5 convertase, que vai quebrar C5 e vai formar toda essa cascata final aqui, até formar o poro na superfície da célula, tá? Então, aprofundem isso em textos, em vídeos que vocês podem procurar para entender. Vocês precisam entender o início e precisam entender que eu tenho a parte que a gente chama de via comum. A partir da C5 para lá, a via comum, tá? E, além disso, eu tenho que entender qual a função destas proteínas, deste elemento molecular do sistema imunológico. Que é um grupo de proteínas íntegras que sofrerão quebras sucessivas até a formação de poro na superfície da célula-alvo, o que levará à sua destruição. Isso é o mais importante de tudo, é saber que um grupo de proteínas é capaz de ter uma ação efetora, de destruir esta célula. Tá certo? Então, essas são as 3 vias do sistema complemento.
a via comum que eu falei para vocês, ó. Então não interessa se é via clássica da lectina ou via alternativa. A partir da C5 para frente, ó, tudo é igual. O que vai mudar? Vai mudar pequenas coisas. Por exemplo, as C5 convertases. Vamos ver lá na via clássica, ó. A C5 convertase da via clássica é formada por um pedaço da C4, um pedaço da C2 e um pedaço da C3. Vamos ver aqui na via da lectina, ó, um pedaço da C4, um pedaço da C3 e um pedaço da C2. Então vejam que a C5 convertase, ela é o pedaço das três proteínas, C2, C3 e C4. Então é igual aqui. Na via alternativa muda um pouquinho, ó. É 2 pedaços de C3 e um pedaço do fator B, que é aquela proteína que nós vimos lá, tá? Então vejam, são enzimas, proteínas com função enzimática que tem pequenas modificações, mas a funcionalidade dela é a mesma, é quebrar a proteína C5. Independente de que pedaços ela é formada, a função dela é quebrar C5, né? E aí, por que é via comum? Porque a partir daqui tudo vai ser igual. Olha aí. Então não interessa se é via clássica, lectina alternativa, o pedaço de C5 vai se ligar na superfície, recrutar C6, C7, C8 e diversas subunidades de C9, formando o poro na superfície da célula bacteriana. Ok? Essa é as 3 vias que nós temos, tá? Eu falei para vocês que, professor, é só essas 9 proteínas? Não, nós temos cerca de 30 proteínas fazendo parte do sistema complemento. Mas vocês viram que nós vimos 9 lá na via clássica, nós acrescentamos mais uma na via da lectina, que é a MBL, então 10 proteínas. E aqui na via alternativa, nós acrescentamos mais 2, o fator B e o fator D. Então aí a gente está falando de 9, 10, 12 proteínas. E o resto, os outros que sobram, o restante, que são 30, cerca de 30 que eu falei para vocês, ela tem função de regular, por exemplo, ela tem função de sinalizar. É isso que a gente vai ver aqui. Então, por exemplo, aqui, ó. Então, só vou exemplificar para vocês, eu não vou aprofundar nesta questão. Na via clássica, ó, eu tenho proteínas que fazem o controle. Por exemplo, eu tenho uma proteína chamada C1INH. Qual é a função dela? É desbloquear aquela primeira proteína C1 que se liga lá no anticorpo. Ela desliga. Então, se ela desliga, significa que a cascata para de acontecer. Eu tenho, na via da lectina também, eu tenho proteínas como, por exemplo, a MASP e a MASP2, que estão envolvidas também. Na parada, ela se liga lá na MBL e faz ela se desligar do anticorpo e dizer pare de iniciar a cascata de quebra proteica, né? Na via alternativa, eu tenho outras proteínas, como fatores I e H, né, que faz com que pare aquela quebra sequencial que nós vimos lá. Ó. Pare a quebra de C3, por exemplo, porque nós vimos que a via alternativa ela começa com a quebra de C3. Tá? Tenho proteínas S. Então, só para a gente ter uma ideia que eu botei essa tabela, para mostrar para vocês que eu tenho outras proteínas que não estão envolvidas ativamente na formação do poro na superfície da célula, mas elas estão regulando esta resposta, visto que eu disse no início da aula que esta via é uma via altamente regulada. Os fragmentos que nós vimos lá formando enzimas, eles também têm cada um a sua funcionalidade. Então, por exemplo, eu tenho aqui a C2B, C3A. Vamos voltar lá e olhar isso daqui? Vamos ver, vamos botar aqui na nossa cabeça. C3A e C2B. Vamos lá, C3A e C2B. C2A e C3B.
Ó, C2A e C3B são fragmentos que estão formando as enzimas, estão vendo? Então, ó, eles estão C2A, C3B, eles estão participando aqui, se ligando um pedaço com o outro, formando as enzimas. Essas enzimas, elas terão a sua funcionalidade. Quebrar novas proteínas, mas elas recebem denominações. Então, por exemplo, o fragmento C2B, ele é chamado de procinina, né? Então, ele é clivado pela plasmina para liberar cinina, que resulta em edema, por exemplo. Então, os que não se ligarem na superfície da célula-alvo para formar as enzimas que quebrarão novas proteínas, elas estarão presentes no meu líquido corpóreo, ajudando na minha resposta inflamatória, ajudando, recrutando novos elementos. Ó, o C2B está promovendo edema. E nós sabemos que uma das características de resposta inflamatória é edema, né? De inflamação, de ajudar, de debelar aquela infecção. Então, resposta imunológica sempre vai ter a presença, por exemplo, de edemas, principalmente como a gente já viu, por exemplo, quando falou de resposta imunológica exacerbada, quando a gente falou lá nas alergias, nós vimos que o edema, formando edema de glote, pode ser promovido por essas proteínas. Estão vendo? Então, tem papel da célula, como nós vimos lá nos granulócitos, tem. Tem papel do anticorpo? Tem, sinalizando essas células. Tem papel da proteína do complemento? Tem. Olha aqui um fragmento chamado C2B promovendo edema, como eu falei para vocês. A C3A, olha, é um outro fragmento. Ele está envolvido aqui, por exemplo, em permeabilidade vascular. Quando eu falo em permeabilidade vascular, lembra quando eu falei para vocês, se eu tiver uma infecção tecidual, a entrada de um micro-organismo no tecido, eu preciso recrutar células do sangue, que nós vimos que é lá que elas estão em grandes quantidades, né? Monócitos que se transformarão em macrófagos ao passar para o tecido. Quem é que pode sinalizar lá? Pode ser o fragmento da proteína do complemento? Pode. Porque entendam que as células não vão sair da corrente sanguínea aleatoriamente, elas precisam ser sinalizadas. E como a gente está vendo aqui, olha o fragmento de uma proteína tendo a função sinalizadora para uma célula que está lá na corrente sanguínea. Então, ela aumenta essa permeabilidade vascular, a contração das células de musculatura lisa, levando, por exemplo... E vejam, não é só benéfico, ela pode causar malefício também? Pode. Ela pode levar a anafilaxia, por exemplo, que é uma repercussão, né? É uma ação pontual nas células musculares, por exemplo, tá? Levando fechamento da glote, como nós já vimos. Então, eu tenho esses diversos fragmentos aqui, é só para enriquecer mais o conhecimento de vocês e tentar trazer para dentro da área de vocês. Depois dê uma olhada melhor nessas tabelas. Os componentes reguladores eu já falei para vocês, né? Então, por exemplo, a C1-INH, ela dissocia a C1, ó. A C1 é formada por esses três fragmentos. Aquela proteína C1 que é igual uma nave que eu mostrei para vocês, ela é formada por subunidades, ó, essas três subunidades aqui. Então, quando a CNH se liga, ela dissocia ela e faz ela perder a sua função enzimática, já que é ela que inicia a quebra dessas proteínas, tá? A C3A, ela também tem a sua função, né? Ela é inativa, ela está envolvida aqui como... quem regula aqui a C3A é uma proteína chamada CL inativador C3A, né? Todo esse nome aqui que está envolvida lá na regulação. Então, mesmo quebrado, eu preciso regular, eu preciso fazer com que esses elementos, eles não permaneçam lá. Então, cessou a resposta, o antígeno foi eliminado, não tem por que eu continuar com aquela minha resposta, né? Eu tenho que manter apenas enquanto o antígeno estiver presente. E como nós vimos, todas essas outras proteínas que não participam ativamente, elas estão participando, coadjuvando essa resposta, né? Então, aqui novamente, ó, os vários fragmentos que são formados aqui. Então, por exemplo, fragmentos que não formam enzimas, como a C2A, por exemplo, está envolvido em edema, e quem regula ela é o fator
C1INH, a C3B, nós vimos ainda há pouco, ela está envolvida em anafilaxia, e quem regula ela, ou seja, quem faz ela parar a estação, é também uma proteína reguladora presente. Então, nós temos diversas outras proteínas envolvidas na regulação desse sistema. Então, quando eu disse que ele é altamente regulado, é porque, vejam, nós vimos que para iniciar a cascata tem que ter algo especial, ou a presença do anticorpo ligado na superfície de alguma célula, ou a presença de alguma célula contendo lectina, e as proteínas do nosso corpo não tem, normalmente são de micro-organismo. As nossas células têm outros açúcares, diferentes da lectina, tá? Ou complexados com outros açúcares que faz com que não ative essas proteínas, tá? Então, não é qualquer coisa que vai ativar essas vias aí. Ou é o anticorpo, ou é a presença do micro-organismo com lectina, ou é o processo infeccioso em si, a presença do micro-organismo que muda aquele ambiente e aí as proteínas começam a se quebrar naquele local onde o micro-organismo está se multiplicando ou desenvolvendo. Então, por aí a gente tira que isso é regulado, não acontece de uma hora para outra, porque nós temos proteínas em abundância no nosso sistema. Então, imagina se isso não fosse regulado, meu sistema poderia entrar em colapso. E agora, quando eu terminei de falar para vocês, eu tenho outras proteínas envolvidas na regulação de toda esta resposta. Eles dizem a hora de parar as quebras, eles dizem quando é suficiente, né? Dizem, né? Esse termo que eu estou falando é sinalização, né? Nós vimos que a sinalização das células é contato e produção de substâncias que agirão comunicando a distância. Aqui é literalmente contato, né? Essas proteínas vão lá e se ligam. Então, vamos lá. A proteína C1 está ligada na superfície, a proteína que regula vem e se liga nela, e a ligação faz com que ela se solte de lá, tá? Então, a forma aqui de regulação é direta, é ligação, é inativação dessas proteínas, tá? As considerações finais em relação a isso aqui, né, sobre o sistema complemento. Elas são produzidas nos hepatócitos, eu já falei para vocês. Então, as proteínas do complemento são produzidas nos hepatócitos. Então, quando eu falei para vocês que ela é da imunidade inata, significa que ela já é produzida desde a nossa formação, desde o útero materno, nós já temos essas proteínas sendo formadas, porque nós já temos lá os nossos hepatócitos funcionando. São também produzidas por macrófagos. Macrófagos também são elementos da imunidade inata, nós já nascemos com eles, tá? E no decorrer da vida, ou mesmo ainda na fase fetal, pelas células do epitélio intestinal. Mas nós sabemos que o nosso epitélio intestinal, ele não está totalmente maturado quando nós nascemos. Ele vai se maturar no decorrer do nosso desenvolvimento extrauterino. Não esqueça que, isso é importante a gente saber dentro da área, é que nós continuamos ainda em maturação ao sair do útero materno. O nosso cérebro não está totalmente desenvolvido, né? A gente continua o nosso desenvolvimento extra-útero, né? Após o nosso nascimento. Então, as células epiteliais, elas produzem também essas proteínas e, no decorrer da vida, também continuarão a produzir, tá? Então, eu tenho durante toda a minha vida hepatócitos, macrófagos e células do intestino produzindo essas células, que continuamente, né, conforme a necessidade. Então, se eu tenho uma infecção e eu consumir parte dessas minhas proteínas do complemento, o que é que vai fazer agora? Essas minhas células vão repor agora essas proteínas. Proteínas que ficarão circulando íntegras até que sejam quebradas, lisadas ou utilizadas numa resposta imunológica. Algumas ligam-se a imunoglobulinas, então algumas dessas proteínas ligam-se a imunoglobulinas e componentes da membrana, né? Então, se eu perguntasse para vocês quais seriam as proteínas que se ligam a imunoglobulinas? Vamos lá? Tentar pegar isso que é um assunto muito denso
tornar um pouco mais palpável. Então, quais seriam as proteínas que nós vimos que são capazes de ligar em imunoglobulinas? Vou voltar aqui para mostrar para vocês. Lá na via clássica. Então, ó, então a C1 é uma proteína que pode se ligar onde? Nas imunoglobulinas, nos anticorpos, estão vendo? Então a C1 é uma proteína capaz de ligar na porção FC dos anticorpos. E lá também tem, no slide que eu vou voltar, mostrando que eu tenho algumas proteínas capazes de se ligar à membrana. Então, quais são essas proteínas capazes de se ligar à membrana? Essas aqui, ó. Os fragmentos de C2, de C4. Vamos lá. Fragmentos de C2, ó, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8. Tá vendo? Então, elas têm essa capacidade de se ligar à membrana, tá? Então, algumas têm a capacidade de se ligar a anticorpos, que é as imunoglobulinas que eu falei para vocês, e algumas têm a capacidade de se ligar onde? Na superfície. Então, vamos lá. Algumas ligam-se a imunoglobulinas, lá na via clássica. Quem faz isso? C1. E componentes da membrana. Então, todos aqueles fragmentos nós vimos que se liga à membrana, né? Nós vimos também que a C6, C7, C8 e a C9 também se ligam à membrana, tá? Então, essas proteínas, elas têm essa peculiaridade. Então, não é aleatoriamente, não. Elas se ligam ali na superfície porque elas têm afinidade. A superfície da membrana, essas proteínas têm afinidade para se ligar lá. Algumas têm ação enzimática. E se nós pudéssemos falar aqui, quais são as que têm ação enzimática? Quais são as que ganham função enzimática? A C1 tem função enzimática. A MBL tem função enzimática, que são as duas que iniciam a via clássica e a via da lectina. Os fragmentos que se ligam, por exemplo, os fragmentos que formam C3 convertase, C5 convertase também têm função enzimática. Então, se eu perguntar para vocês, quais são as proteínas que têm função enzimática? C1, MBL, C3 convertase e C5 convertase. Essas 4 proteínas têm função enzimática, tá? Então, é assim que a gente vai estudando, entendendo como a via acontece e sabendo a funcionalidade de cada uma. Então, algumas delas possuem função enzimática. Quem não possui função enzimática? C5, nós vimos que não tem função enzimática, né? Pelo contrário, eu quebro a C5 e a partir daí eu não tenho mais ação enzimática. Então, a C5 não tem, C6, C7, C8 e C9 são proteínas que não possuem função enzimática. A clivagem gera fragmentos que ativam células. Nós vimos na tabela que eu mostrei para vocês. Então, os fragmentos que não participam ativamente, diretamente, eles são capazes de ativar células. Inclusive, recrutar células fagocíticas, por exemplo. Então, um daqueles fragmentos que vai lá e se liga, o macrófago consegue se ligar nele e essa... Professor? Oi? Pode perguntar. Pode falar. Quais as que não possuem ação enzimáticas? Quais são as que não possuem? Ação enzimática, é isso que você perguntou? Ação enzimática, que não possui. Não possuem. As que não possuem são... Isso, as que não possuem ação enzimática. É a partir da C5 para frente não tem função enzimática. Porque quem quebra a C5 é a C5 convertase. Mas lembra que a C5 convertase são fragmentos de outras... Vou voltar aqui para mostrar para você. Ó, a C5 convertase, ela é fragmento de quem, ó? De C3, de C2, de fator B, tá? Então, a partir de C5, não tem mais função enzimática, ó. Então, a C5 convertase é fragmento de proteínas anteriores, né? Aqui, no caso da via alternativa, é fragmento de C3, B e do fator B. Aí, ele vai quebrar a C5. Então, a partir da C5, nenhuma dessas tem função enzimática, ó.
A C5 não tem função enzimática, o seu fragmento não tem função enzimática. A C6 não tem, a C7, a C8, a C9 também não tem função enzimática. Então, a partir de C5 não tem função enzimática. Qual é a função aqui? Essas proteínas, a partir da C5, elas são chamadas de MAC, que é complexo de ataque à membrana. Elas vão atacar a membrana, estão vendo? Elas vão perfurar a membrana. Mas não é enzimaticamente, literalmente, fisicamente que elas vão ser inseridas na membrana, tá? Então é por isso que eu digo que a partir de C5, essas proteínas não têm função enzimática. Vamos lá. Então algumas não possuem função enzimática. A clivagem gera fragmentos que ativam células, eu já falei também. Agem na permeabilidade vascular, chamando outras células. Opsonizando células. Então, opsonização é um termo que nós já conhecemos também. Opsonização significa revestimento da superfície de algo. Tá? Então, por exemplo, vou voltar no assunto dos eumintos que nós falamos lá. Nós vimos que euminto não é capaz, não dá para ser fagocitado e destruído pelo macrófago, por exemplo. Nós vimos que eosinófilos serão recrutados para lá para jogar as suas perforinas para destruir aquela célula. Mas também as proteínas do complemento agem na ação contra eumintos, por exemplo. Essas proteínas elas ficarão aderidas na superfície do micro-organismo, né, do euminto, por exemplo. E muitas das vezes pode ser sinalizado, mas muitas das vezes esse euminto ele escapa justamente por isso. Porque as proteínas do complemento ficam depositadas, mas não as quebradas, tá? Íntegras. Muitas das vezes esses eumintos, essas larvas, por exemplo, elas se revestem com as proteínas do complemento, mas não ativadas, aquelas íntegras. E aí, quando passar uma célula por ali e ver aquelas proteínas que estão íntegras, vão reconhecer aquilo como próprio e acabam não atacando aquele euminto, tá? Então, entendam que sempre em processos infecciosos, eu tenho uma coisa chamada relação parasito-hospedeiro. Eu tenho fatores do hospedeiro e tenho fatores do patógeno, muitas das vezes burlando o meu sistema imunológico para sobreviver. Então, quando eu falei aqui em opsonização, é que muitas das vezes essas proteínas elas ficam aderidas na superfície. Algumas das vezes, se essas proteínas forem fragmentos, elas sinalizarão a resposta imunológica, tá? Mas muitas das vezes, se forem íntegras, isso acaba escondendo, vamos dizer assim, aquele organismo, aquele micro-organismo do meu sistema imunológico. Então, as funções do sistema complemento, dentre elas opsonização, que é o revestimento de superfície, e aí se for de proteínas, de fragmento de proteínas, a fagocitose vai entrar em ação, ou seja, as células vão fagocitar, né? Mas eu dei um exemplo para vocês quando não pode acontecer, mas na maioria das vezes a opsonização serve para sinalizar e fazer com, por exemplo, uma célula vá lá e fagocite. Então, por exemplo, uma bactéria que não é grande, que é possível ser fagocitado, o que é que vai acontecer? As proteínas, os fragmentos vão ficar aderidos na superfície e aí a célula vai lá e reconhece aquilo como estranho e fagocita. Recrutamento e ativação de polimorfos nucleares, né? Lembra lá das células, dos polimorfos nucleares, que é aquelas células do sistema imune que têm diferenças no seu núcleo. Recrutam células fagocíticas, né? Então, é um elemento molecular interagindo com um elemento celular, né? Contemplando novamente a questão do conceito de sistema imunológico. Elementos que interagem entre si. Elementos celulares interagindo com elementos moleculares, interagindo com elementos, com órgãos linfóides, isso nós já conversamos. O sistema complemento também regula a resposta do anticorpo. Por que regula? Porque nós vimos que anticorpo não tem função efetora. Entrou a célula bacteriana, o anticorpo se ligou, se tivesse só isso, a célula bacteriana não morreria. Então, quem regula a ação do anticorpo? A proteína, uma delas é a proteína do complemento, que vai agora promover a lise na superfície da célula. Lembra do experimento inicial que eu mostrei para vocês lá?
no início da aula, quando nós começamos a falar de sistema complemento, nós vimos que o anticorpo sozinho, ele não é capaz de lisar a célula bacteriana. Ele precisa das proteínas do complemento para lisar. Então, lembra que lá no experimento, ele aqueceu o soro e, com isso, ele destruiu as proteínas do complemento. E viu que o anticorpo sozinho não é capaz de destruir a célula bacteriana, né? Então, quando eu digo aqui que ele regula a resposta do anticorpo, significa que anticorpo e proteínas do complemento estão trabalhando em uníssono, né? As duas estão agindo. Eu mandei. Manda pedir para a Líbia. Pois é, de anotas que eu quero, filha. Hã? Gente, vamos desativar o áudio, por favor. A gente já tá concluindo aqui, tá? Então, então, regula a resposta desse anticorpo, né? Porque o anticorpo sozinho não mataria aquela bactéria que ele reconheceu, mas junto com a proteína do complemento é capaz de destruir. Eliminação de complexos imunológicos e células apoptóticas. Então, por exemplo, esses complexos imunológicos é quando, por exemplo, eu tenho elementos do sistema imunológico que ficam muito agrupados, por exemplo, anticorpos, né? Presentes, agrupados, por exemplo, numa coagulação sanguínea, né? Aí vem essas proteínas e destrói aquilo, né? Regulam. Então, por isso que eu digo que é a eliminação de complexos imunológicos. O grande problema desses complexos imunológicos é quando o anticorpo se liga a componentes próprios do nosso corpo. Que se eles se ligarem a componentes próprios, o que vai acontecer? As proteínas do complemento vão ser ativadas e elas vão destruir. E é isso que a gente vê muito nas doenças autoimunes. Então, por exemplo, anticorpos, são fabricados anticorpos e reconhecem a tua cartilagem do teu joelho, por exemplo. Aí o anticorpo vai e se liga lá nas células da cartilagem e ele parado lá é capaz de ativar proteínas do complemento. Adivinhe o que vai acontecer? As proteínas do complemento vão destruir as células de lá da cartilagem. E aí você vai estar atacando o próprio. Então, a formação desses complexos imunológicos, ele também tem essa vertente nas doenças autoimunes. Ele serve também, as proteínas do complemento, sistema complemento, para destruir células apoptóticas. Então, muitas das vezes, como eu falei para vocês, a minha célula está senescente, está envelhecida, e aí ela sinaliza que vai morrer, né? Que precisa ser eliminada. Quem pode destruir ela? Pode ser célula fagocítica, mas pode ser também as proteínas do complemento, que vão lá. E aí, qual é a função das proteínas do complemento? Formar um poro. Então, se é uma hemácia envelhecida, o que vai acontecer? Ela vai sinalizar que está envelhecida, que ela está entrando em apoptose, e aí as proteínas do complemento vão lá e formam aquele poro na superfície para destruir ela. Ou então as proteínas, mas veja que isso precisa ser organizado, né? Ou então as proteínas do complemento simplesmente se ligam na superfície dessa hemácia, opsonizando, fazendo que agora com uma célula fagocítica venha lá e destrua de forma organizada aquela minha célula do sistema imunológico. Tá? Tem que ser organizado. Eu não posso chegar e formar poro e destruir, porque isso pode ser danoso. Nós bem sabemos que eu não posso romper as minhas hemácias. Se eu romper as minhas hemácias, eu vou ter problema sistêmico, né? Lise de hemácias não é interessante. Então, não é interessante uma célula apoptótica, uma célula do sangue que esteja morrendo, ser formado um poro para ela romper e liberar essas substâncias. Não, mas as proteínas podem opsonizar a superfície dessa hemácia, sinalizando para uma célula fagocítica vir e destruir ela de forma organizada. Está envolvida também, como todos os elementos do sistema imunológico não são só benéficos, eles têm também a parte danosa, né? Então ele contribui para a inflamação. Inflamação, ela é importante para a eliminação de antígeno, mas a inflamação exacerbada, ela vai trazer danos, né? Danos em capilares, danos teciduais, e isso não, ó. Então aqui, ó, contribui para a inflamação, promovendo danos tissulares, que é dano tecidual, ou disparando a anafilaxia naquela resposta que eu falei para vocês, exacerbada, e que esses elementos promoverão repercussões teciduais, edema, necrose, rompimento de vasos sanguíneos, tá?
Então, esses fatores, a gente considera como fatores danosos. Ok? Essa é o conteúdo sobre proteínas do complemento. Então, eu peço que vocês dêem uma estudada um pouco mais aprofundada nisso, né? Organizem a ideia de vocês, façam esquemas em relação a isso, né? O material eu já coloquei lá na plataforma, o PDF, de todas as aulas até essa de hoje. Então, acompanhem pelo PDF, pela aula que eu vou postar para vocês também, e procurem organizar essa informação na cabeça de vocês, sempre trazendo para dentro da área de vocês. Que o que nós falamos aqui hoje é um elemento molecular, um grupo de proteínas íntegras nos nossos líquidos corpóreos, que serão ativados em determinados momentos, né? Em quebras proteicas sequenciais ou cascata proteica, até a formação de poro na superfície de uma célula-alvo, que pode ser a célula de um micro-organismo ou que pode ser a célula do nosso próprio corpo, como nós terminamos de falar agora aqui. Ok? Se tiverem dúvidas, esse é o momento. Se não, por hoje é isso. Alguma dúvida? Então, boa noite a todos.